Olá a todos, nesse vídeo eu quero demonstrar o novo produto da família Action CryptoBot, que seria o Action Hunter Panel. Esse produto nada mais é que um robô que fica monitorando todas as moedas da Binance, né? Por enquanto só ativei para Binance, de Futures, com alguns indicadores. E de acordo com o resultado desses indicadores, pode ser interessante para o trader para tomar decisões, para abrir um sinal, saber se faz um long, um short, etc. Então deixa eu explicar como ele funciona. A tela inicial já é autoexplicativa, eu já dei o play no robô, né? Ele já está rodando e com isso ele vai mostrando quais indicadores ele já detectou e de acordo com a cor se seria, digamos, long ou short. Então, por exemplo, nesse caso, a Cava, a última detecção que ele teve de algum sinal dela ou de algum indicador dela foi nesse horário, né, nesse dia, com esse preço, né, e até agora ele detectou que as médias teve um comportamento baixista ou short, né, Bollinger Band, MACD também. Vou explicar quais indicadores ele tem. Aqui tem as configurações deles. O RSI, o usuário pode informar a partir de quando estará sobrevendido ou sobrecomprado. Né? A partir disso ele detecta se vai ser long ou short. Média móvel, ele tem dois tipos de estratégia. Né? Pode ser ou cruzamento das três médias, em que o usuário também pode definir quais são os valores dessas médias, né, se é exponencial ou simples. Ou, se não for cruzamento, ele pode trabalhar nessa estratégia que para long, por exemplo, se o preço for maior que todas as três médias, uma em cima da outra, uma empilhada em cima da outra, ele considera como um long. E o contrário, ele considera como short. Tá? Esse tipo de estratégia, às vezes, ele acaba sendo dissonante com as outras estratégias, como Bollinger Band, MACD, né? Então pode ser como, às vezes é interessante usar como divergência. Então geralmente quando essa estratégia for long, as outras provavelmente vão ser short e vice-versa. Mas tem os dois tipos de estratégias aqui. Bollinger Band, todo mundo já conhece, né? Que é aquela em que se forma uma espécie de uma média de suporte, uma média de resistência, né? Então tocando nesses extremos, o robô identifica como long ou short, né? E um indicador interessante aqui, que é uma mescla de volume, esse é bem interessante, com Open Interest. Então, o volume, o que ele faz? Se houver um aumento ou uma diminuição de volume, né, dentro do time frame que ele está operando aqui está em 30 minutos, mas você pode escolher qual time frame você quiser, ele vai dizer se é long ou short. Nesse caso aqui é CHR, por exemplo, volume, ele indicou que teve um decréscimo de volume, então ele acha que pode ser um movimento de venda. Já essa moeda DAR, houve um aumento de volume, pode ser um indicativo de compra ou long, né? Apesar que ela teve três outros sinais aqui que indicaram como short. O que isso quer dizer? Tem indicadores que vão ser divergentes um com o outro. Então, o robô ele trabalha com pesos. Então, aqui ele tem 5, 6 indicadores e cada um tem um peso. Dependendo se o peso for maior para um short, ele vai ficando um vermelhinho mais forte. Se for maior para um long, ele vai ficando um verdinho. Se tiver muito verdinho aqui, quadrinhos pintados em verde, ele vai considerar um verde mais escuro. Aqui, por exemplo, teve três quadrinhos pintados de vermelho, o vermelho já ficou mais escuro. No caso, ele tem ordenação por última detecção, né? Por resultado, que daí quanto mais vermelho, quanto mais verde, o peso é maior, então ele vai ordenando por primeiro, né? Aqui você pode ir abaixando, ele vai mostrando todas as moedas, que ele já foi detectando e quais indicadores, ou em ordem alfabética, que é a ordenação inicial. Voltando para o Open Interest, que eu acho que pode ser um indicador mais interessante. Ele segue uma lógica de sentimento em que se o preço e o Open Interest, ou seja, a quantidade de contratos, sobem, ele considera como um long. Vamos ver se alguma moeda aqui teve esse indicador.
Se o preço sobe, os últimos preços, e o Open Interest cai, pode ser um short. Ó, essa API aqui, realmente, ela teve um aumento considerável de contratos, o preço subiu, então ele considera essa lógica de long. E aqui tem a explicação das lógicas, né? Talvez seja um indicador que não vai disparar o tempo todo, porque ele depende de uma certa porcentagem que é indicada aqui. Então, por exemplo, aqui ela tem que variar 3% entre os últimos preços e 3% entre os últimos Open Interest. Isso pode fazer diferença em relação ao time frame. Por quê? Pode ser que em 30 minutos essa diferença, ele até aceite uma diferença maior, às vezes 5, 6, 7% entre um candle e outro. Agora, se você usa um time frame mais curto, 5 minutos, se você colocar, por exemplo, 6, 7%, pode ser que não detecte isso. Aí tem que ser uma porcentagem menor, às vezes 2, 3%. E a segunda parte do robô seria a integração com o Action Crypto Monitor. O que faria? Ele manda a moeda como um sinal. Então, além de você poder usar ele como um rastreador das moedas, você pode operar essas moedas se você possui o Action Crypto Monitor. Como funciona? No Action Crypto Monitor, nas configurações, ele tem um código de implementação, que é esse webhook. Seria esse código aqui. Esse código aqui é um código único, na verdade você não pode passar para ninguém. No caso aqui, para gravação, depois esse código vai ser descartado, então sem problema algum. Com esse código, ele manda exclusivamente para o meu robô. Então eu, configurando esse código aqui no robô, que já está configurado no meu caso, se eu escolher uma moeda, por exemplo, que me chamou a atenção, essa Cava, por exemplo, eu dou 2 cliques em cima dela, eu posso ou abrir no TradingView, ele vai abrir o gráfico, ou eu abro uma operação, por exemplo, acredito que está vermelhinho em short, então eu abro uma operação. Automaticamente ele irá abrir uma operação no meu robô, aqui, já abriu a operação, daqui a pouco ele vai tentar fazer a primeira entrada em short, e se o sinal der certo, de acordo com a configuração que eu coloquei aqui alvo de 2% e stop de 4%, dará lucro ou prejuízo. Enfim, seria isso. Obrigado.